Olá, bem-vindos então à nossa penúltima aula antes da prova. A gente não vai nem nessa aula nem na próxima ver propriamente matéria nova no sentido de novas definições. O que a gente vai ver é como utilizar essas definições, né, e como adquirir mais treino no reconhecimento do que se encaixa nessas definições e de que modo elas são úteis para nós. Bom, a primeira observação que cabe fazer é o seguinte, é observar que qualquer instância de uma tautologia é uma tautologia, né? Bom, uma tautologia famosa é essa aqui, há ou não há, chamada de terceiro excluído, né? É fácil ver que é uma tautologia, por quê? Porque se o A é verdadeiro, o todo é verdadeiro. Se o A for falso, bom, então o não A é verdadeiro, como a disjunção basta que um dos dois lados seja verdadeiro, essa aqui vai ser verdadeira para qualquer valoração booleana. Bom, do fato disso aqui ser uma tautologia, a gente tem como consequência que qualquer fórmula que eu colocar no lugar do A, se eu fizer uma substituição e no lugar do A colocar uma fórmula mais complexa, também vai me dar uma tautologia, né? Vamos ver uns exemplos. O que acontece? Do mesmo modo como A ou não A é uma tautologia, eu tenho que B ou não B é uma tautologia. Mas mais do que isso, poderia no lugar do A, digamos assim, colocar não B. E o que eu tenho? Eu tenho que, como isso aqui como a primeira é uma tautologia, a segunda também é uma tautologia, porque ela tem essa mesma forma de abre um parênteses, uma fórmula, disjunção, negação e a mesma fórmula que eu tinha antes. Qualquer coisa que tenha essa fórmula vai ser uma tautologia, né? Essa mais complexa, a terceira mais complexa aqui eu tenho uma fórmula e aqui eu tenho a mesma fórmula. E no meio eu tenho a disjunção e e o sinal da negação. Essa daqui vai ser uma tautologia também, né? E essa daqui também vai ser uma tautologia, vai ser verdadeira em toda a valoração booleana, porque todas elas têm esta forma aqui. Isso significa o quê? Que não há necessidade de vocês fazerem uma tabela de verdade para cada uma dessas fórmulas, né? Vocês não precisam fazer uma tabela de verdade. Se vocês treinarem, estiverem treinados a reconhecer essas estruturas, né? Vocês não vão precisar ter que fazer uma tabela com 16 linhas, vocês vão simplesmente perceber que, por exemplo, essa daqui é da mesma forma dessa primeira, como essa primeira é uma tautologia, essa aqui é uma tautologia, tá? Então vamos ver como é que a gente treina isso, né? Basicamente o que a gente faz é treinar isso, a gente vai ver mais na correção dos exercícios nas aulas síncronas, mas o treino é feito a gente lembrando que as fórmulas todas elas têm diversas formas, digamos assim, né? Bom, essa primeira aqui, se vocês olharem essa primeira, ela é da forma Φ ou Psi, né? Ela é dessa forma, ela é uma disjunção. Ocorre que o Psi, ele é a negação de algo que eu já tinha antes. Então, ela é também dessa forma aqui. E essa forma aqui é a forma de uma tautologia. O que quer que eu coloque no lugar do Φ vai me dar uma tautologia. A mesma coisa acontece com essa minha segunda. Claro, ela também é da forma Φ ou Psi, onde o Φ é não B e onde o Psi é não B. Só que ela também é da forma Φ ou não Φ, onde o Φ agora é não B. E essa forma aqui, quando eu reconheço essa forma aqui, eu percebo, né, por que é impossível que ela dê falsa em qualquer valoração booleana, porque ela tem essa forma. Então, treinar o reconhecimento dessas formas é útil, né, para a gente, não só para reconhecer mais facilmente o que é uma tautologia, mas porque, em geral, essas recorrentes são úteis como
elas são recorrentes porque elas são úteis como esquemas de raciocínio ou de leis lógicas, como, por exemplo, essa que a gente está vendo aqui, que é conhecida como terceiro excluído. Por que terceiro excluído? Porque ela diz que não há terceira hipótese, né? Ou o B recebe V ou o não B recebe V. E isso para qualquer afirmação, por mais complexa que seja, né? Então, a ideia é, ó, ou está chovendo ou não está chovendo. Não há terceira alternativa para não estar nem chovendo nem não chovendo. Isso não vale só para afirmações simples como chove, isso vale para afirmações complexas. Por mais complexas que elas sejam, né, como uma que talvez tivesse a estrutura dessa fórmula aqui, né? Então, a gente diria, se chove, então a calçada está molhada e não venta, ou não é o caso que se chove a calçada está molhada e não venta. Porque qualquer uma dessas duas vai ser verdadeira, tá? Eu peguei um exemplo idiota, né? Mas a ideia do terceiro excluído é que, né, dada uma afirmação, ou ela é verdadeira ou ela é falsa e não há terceira alternativa. E se ela for falsa, a sua negação é verdadeira. Bom, vamos ver então o que acontece. O que a gente, na verdade, esse aqui em parte eu já adiantei no slide anterior, né? A gente pode utilizar metavariáveis para representar esses esquemas tautológicos. Aqui no caso eu tenho essa aqui, que eu já adiantei antes, que é um esquema na qual é possível encaixar, por assim dizer, qualquer uma dessas fórmulas. Como qualquer uma dessas fórmulas se encaixa nessa forma aqui, a cada vez o φ vai ser diferente, né? No caso da primeira fórmula, o φ é o B, no caso da segunda fórmula, o φ é não B, no caso da terceira fórmula, o φ é o A ou não B, então esse φ vai variando, mas o que eu tenho? Por quaisquer fórmulas que ele varie, contando que eu coloque a mesma fórmula no lugar da mesma metavariável, vai me gerar vai se encaixar nesse esquema e vai ser, portanto, né, uma fórmula que é uma tautologia pela lei do terceiro excluído. Vamos então ver mais um exemplo aqui, né? O que a gente tem? A gente tem esse esquema, φ implica que não φ implica psi. Bom, essa primeira aqui é fácil de ver que ela se encaixa nesse esquema. O C é o φ e o A é o psi. Essa segunda já é mais chatinho de ver que se encaixa no esquema. Antes de comentar por que esse esquema é um esquema tautológico, vamos ver como é que a gente pode treinar e identificar a estrutura da fórmula para facilitar a gente perceber um caso relevante, né? Como é que a gente pode fazer? A gente começa vendo, lembrando já do slide anterior, eu tinha chamado a atenção que as fórmulas se encaixam em várias formas, né? Se eu pegar essa minha segunda fórmula aqui, né, eu vejo que ela é da forma φ implica psi, onde o meu φ é o C e o meu psi é não C implica A. Mas nessa estrutura grosseira, ela não se encaixa naquela forma ali e não é uma estrutura interessante. Obviamente, isso aqui não é uma tautologia. Se a gente afina um pouquinho mais, a gente teria o quê? Φ implica psi implica θ, né? Onde o meu φ é o C, o psi é o não C e o θ é o A. É isso? Não, desculpa, isso. Só que nessa forma eu não percebo ainda, se eu olhar para esse esquema, esse esquema não é um esquema tautológico, é perfeitamente possível eu atribuir V aqui, F aqui, e portanto aqui vai dar F e portanto a implicação vai dar F. Então, essa fórmula aqui, retratada nesse esquema aqui, eu não percebo que ela é um esquema tautológico. Mas se eu agora, né, afinar mais e representá-la, né, como φ, onde o φ é o C, implica, agora eu desmancho o psi e percebo que ele é da forma da negação do que eu tinha antes, né? E agora eu tenho uma
deixo o θ que eu tinha antes. Bom, agora eu usei o θ porque eu tinha usado antes essa meta variável, mas eu percebo que, bom, agora eu não consigo dar falso. Por quê? Porque se eu desse falso aqui, para dar falso aqui, eu teria que dar verdadeiro aqui e falso aqui. Para dar falso aqui, eu teria que dar falso aqui e verdadeiro aqui, mas eu não tenho como dar verdadeiro para o φ e verdadeiro para o não φ. Portanto, agora eu consegui retratar ela num esquema onde eu percebo o caráter, o esquema que retrata, né, que captura o aspecto tautológico dela. Claro, esse era um exemplo onde fazer todo esse caminho aqui, né, é idiota, porque era fácil perceber aqui, né, eu tive que usar metavariáveis para as letras sentenciais, elas não me auxiliam em nada. Mas vamos ver o que se passa com o meu segundo exemplo. Vamos então ensaiando ver as formas possíveis nas quais a gente pode encaixar essa fórmula. O primeiro passo é encontrar o conectivo principal, né? E eu acho que agora vocês já estão treinados e sabem que esse aqui vai ser o conectivo principal. Então, primeiro passo é perceber que essa fórmula é da forma φ implica psi, onde isso daqui é o meu φ e isso daqui é o meu psi. Bom, capturada nessa forma, a gente não tem nada de interessante, né? É perfeitamente possível falsificar essa forma. Bom, vamos agora tentar, então, o meu psi que é maior, vamos tentar afinar um pouco a minha leitura. Deixa eu apagar aqui. Tá? E vamos considerar agora essa fórmula aqui. Vamos ver qual é o conectivo principal dessa subfórmula, né? Tira o parênteses 1, tira o conectivo 1, tira o parênteses 1 e vai ficar essa fórmula aqui no meio. O que eu tenho? Ela começa com um parênteses e o conectivo dela, essas alturas, isso já deve estar claro, se não façam mais árvores. O parênteses dela, o filhote desse parênteses aqui, é essa fórmula aqui. Desculpa, é esse conectivo aqui, é essa implicação. Bom, então agora vamos tentar capturar isso, né? E ver o que eu tenho, afinar um pouquinho a minha estrutura, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma coisa diferente do que apareceu antes, eu tenho aqui um psi, né? E eu tenho aqui um θ. Bom, eu afinei a minha estrutura, mas ainda não tenho uma tautologia, né? Talvez não tenha nunca, mas em todo caso a gente vai afinando até ver se a gente encontra alguma coisa. Bom, o que a gente pode fazer agora? Eu posso notar que o meu antecedente, ele é da forma de uma negação, é a negação de uma fórmula. Vamos tentar, então, agora, afinar e tentar, ao invés de tratar isso aqui em bloco, né, destacar a negação, né? Começar com uma negação e agora isso aqui, substituir isso aqui por uma metavariável. Bom, agora eu percebo que eu tenho aqui a mesma fórmula que já apareceu antes, mas então eu tenho que utilizar para ela a mesma metavariável, φ. Bom, mas agora o que eu tenho? Que uma coisa implica que a negação dessa mesma coisa implica uma outra que não apareceu ainda, né? Então, embora aqui eu tenha utilizado essa metavariável, ela não aparece nenhuma outra vez, né? Isso aqui é um esquema perfeitamente equivalente, é o mesmo que esse daqui. Bom, e agora sim, o que eu tenho? Eu percebo que eu não posso dar falso aqui. Por quê? Porque para isso eu teria que dar verdadeiro aqui e falso aqui, mas para dar falso aqui eu teria que dar falso aqui e verdadeiro aqui. Eu não tenho como dar verdadeiro aqui porque eu não posso dar
verdadeiro e falso para o φ ao mesmo tempo. O que isso me mostra? Isso me mostra que eu não tenho como falsificar essa fórmula grandona aqui. O mesmo raciocínio que eu fiz aqui para o esquema, eu posso fazer aqui para a fórmula, originariamente, né? Por quê? Porque o que eu tenho? Eu tenho que ser o conectivo principal. Eu vou apagar embaixo aqui, que eu acho que vai ser mais fácil de enxergar o que eu quero mostrar que eu posso fazer aqui. Bom, o que eu tenho? Eu tenho que eu poderia, vou tentar dar falso aqui. Para dar falso aqui, eu tenho que dar verdadeiro aqui. Para dar if, e além disso, falso para todo esse aqui. Para dar falso para todo esse aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar verdadeiro para isso aqui e falso para isso daqui. Bom, mas para isso, o que eu teria que fazer? Para dar verdadeiro aqui, eu teria que dar falso para isso aqui. Bom, não tem como eu dar verdadeiro aqui e falso aqui. É a mesma fórmula. Não importa que aqui dentro eu tenha uma fórmula complexa, não sei implicar. O que me impossibilita de atribuir V para isso aqui e F para isso aqui, né? É simplesmente que eu tenho aqui a mesma coisa que eu tenho aqui. E isso é capturado por esse esquema. Tá? Esse esquema é conhecido como Duns-Scotus, né? E basicamente a ideia por trás dele é dizer o seguinte, olha, se eu tenho uma determinada coisa, isso implica que supor a negação dessa coisa me levaria a afirmar qualquer coisa, tá? É possível que nas aulas síncronas a gente já tenha comentado sobre esse tipo de raciocínio. Caso contrário, coloquem essa questão no nosso próximo encontro, porque é interessante a gente pensar, né, sobre essa lei lógica antiga, né, reconhecida. A lei lógica não tem tempo, mas o reconhecimento dela é antigo, né, que consiste em dizer, bom, se você diz uma coisa e além disso você nega essa mesma coisa, bom, você está dizendo qualquer coisa. Tá? A gente vai voltar e conversar mais sobre isso, mas eu quero manter aqui o foco na aula agora, mas tragam esse ponto para a questão de discussão, né, de por que a gente tem que de uma afirmação e da sua negação se segue qualquer coisa e quais são as expressões que isso encontra no nosso simbolismo. Bom, então o que a gente viu? A gente viu que é útil a gente ter em mente certos esquemas tautológicos, né, e ser treinado para reconhecer esses esquemas nas nossas fórmulas, em fórmulas mais complexas. Como é que vocês vão fazer esse treino? Né? Além de fazer os exercícios, é útil, até onde vocês puderem, vocês olharem a lista que vocês têm no material, vocês procurarem decorar esses esquemas, mas mais do que decorar, e também para decorar, é interessante vocês procurarem justificar esses esquemas, compreender por que eles são esquemas tautológicos. Ou seja, tentar fazer com os exemplos lá o análogo do que a gente fez aqui, né? O que eu chamei a atenção de vocês? A gente viu dois exemplos, né? A gente viu esse esquema aqui, né? Opa, bobagem. Né? Eu disse, olha, por que esse esquema é um esquema tautológico? Claro, vocês podem fazer a tabela de verdade e perceber que é uma tautologia. Só que só fazendo a tabela, vocês vão deixar de perceber por que, dada a definição de valoração booleana, é impossível falsificar. Então, nesse momento, é importante vocês usarem aquele método alternativo. Né? Como é que vocês vão perceber que é uma tautologia? Tentando falsificar e não conseguindo. E aí, com isso, vocês vão compreender também por que é uma tautologia. Né? Por que vocês não conseguem falsificar isso aqui? Porque para falsificar, vocês teriam que dar F para os dois lados. Por que vocês teriam que dar F para os dois lados? Dada a definição de valoração booleana para a disjunção. Bom,
Mas vocês não conseguiriam dar F para os dois lados, por quê? Porque num dos lados vocês têm a negação do que vocês têm do outro. E dada a definição de valoração booleana para negações, é impossível atribuir falso para a negação e falso para a negada, pela definição de valoração booleana. Então, com isso vocês vão estar percebendo por que, dadas as cláusulas da definição de valoração booleana, é impossível encontrar uma valoração booleana que falsifique isso aqui, né? Bom, e não é, embora as nossas definições, a definição de valoração booleana, possa ser compreendida independente das nossas intuições sobre palavrinha não e a palavrinha ou, não é à toa que essa definição de valoração booleana foi assim escolhida, né? Ela pretende retratar a ideia de que se nós temos uma sentença, uma proposição, se nós temos uma unidade, né, de linguística ou de pensamento verdadeira ou falsa, ou ela ou a sua negação são verdadeiras. Então, por isso o treino nessa justificativa ele vai ser útil não só para vocês reconhecerem coisas no nosso simbolismo, mas como esse simbolismo foi escolhido com a pretensão de retratar certas leis do pensamento, para falar de modo vago, o treino em reconhecê-las e justificá-las vai ser útil para a vida, e em especial para a filosofia. Tá? Vamos só retomar, né, o que eu estou sugerindo que vocês façam, considerando o nosso segundo exemplo de Duns Scotus. Eu vou sugerir que vocês façam isso, né, para outros exemplos lá do material. Né, a gente viu também que esse esquema aqui era um esquema tautológico. Como é que vocês percebem que ele é? Ficou feio esse meu parênteses. Que ele é um esquema tautológico? Bom, vamos tentar falsificar aqui. Dada a definição de valoração booleana para a implicação, para falsificar, eu teria que dar verdadeiro para o antecedente e falso para o consequente, tá? Bom, para dar falso para o consequente, eu teria que dar V para o antecedente e falso. E para isso, eu teria que dar falso para isso aqui. Bom, mas eu não tenho como dar V para o φ e F para o φ ao mesmo tempo. Então, eu percebi que, dada a minha definição de valoração booleana para implicação e para negação, é impossível encontrar uma valoração booleana que dê falso para isso daqui. E como eu disse, por favor, me perguntem na aula síncrona, se é que não vai aparecer, talvez até mais adiante na aula de hoje ainda apareça, mas tem muito a ser dito, né, sobre esse tipo de raciocínio, a saber que se φ, então isso implica que não φ implica qualquer coisa. Mas vamos deixar essa parte de filosofia da lógica para discussão e continuar com o conteúdo aqui. Tá? O que vocês devem fazer, então? Uma pausa? Então, uma pausa. Vocês revejam o conteúdo, né, na página 39 no início da 40, se não tiver ficado claro, revejam a aula e façam um exercício, uma partezinha só do bloco de exercício, mas eu destaquei essa partezinha inicial porque vocês já têm condições de fazer isso com essa primeira parte da aula de hoje. E se vocês fazerem isso, vai facilitar a compreensão da segunda parte da aula. Então, até daqui a pouco.